Olá, queridos ouvintes da Rádio Cristo para Todos. Meu nome é Abner Campos e estou com vocês aqui no programa Todo Yelbe Canta. Eu sou músico, maestro e coordenador do projeto, também leva o nome Todo Yelbe Canta, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Mas aqui no programa da rádio vocês encontram conteúdo sempre especial relacionado à música sacra e cristã em geral e da Igreja Evangélica Luterana do Brasil em particular. E a gente sempre frisa no início dos nossos programas, se vocês tiverem alguma dúvida ou caso vocês queiram compartilhar alguma experiência, é só entrar em contato nas nossas redes sociais pelos endereços facebook.com/radiodaielbe ou então youtube.com/radiocpt. Dá para ouvir o nosso programa também no seguinte link, radiocpt.com.br. Se vocês quiserem entrar em contato através do WhatsApp, é 5133322111 ou então o nosso e-mail contato@radiocpt.com.br. E maio é um mês muito especial para a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, pois é neste mês que a gente comemora o aniversário da GELB, Juventude Evangélica Luterana do Brasil. E neste ano, o mês de maio passou a ser chamado Mês dos Jovens aqui na IELB. Então fiquem ligados, pois neste nosso último programa, Toda Yelbe Canta deste mês, falaremos mais sobre a nossa amada juventude, com um convidado para lá de especial. Já que estamos falando sobre a GELB, nada melhor do que ouvirmos o seu hino, que a gente encontra também no nosso Inário Luterano com o número 299, título Juventude Luterana Forte em Santa União. A letra é de Werner Karl Wadewitz, e foi escrita em 1950, baseado no hino Walter Liggers, de William Pollack. Ele escreveu aquele hino em inglês em 1928. A música é de Bernhard Schumacher, e ele compôs em 1928, também aliado ao texto do Pollack. E nós ouviremos a gravação com um grupo de todas as tribos, realizado no 47º Congresso Nacional da GELB. Bora conferir. Isso aí! Muito bom! Juventude Luterana, forte em Santa União, serve a Jesus, o Mestre, Deus o Pai, Deus o Pai, em Deus o Filho e Deus Consolador, permanece ao nosso lado com o teu favor, abençoa a fé e as obras, faz o reino vir. Nós acabamos de ouvir o hino número 299, Juventude Luterana Forte em Santa União, com um grupo de todas as tribos, gravação do último Congresso Nacional da GELB. Não sei se vocês conhecem a nossa página no YouTube do projeto Toda Yelbe Canta. Este vídeo não está lá, mas até que poderia estar, mas lá vocês vão encontrar
material similar com hinos e canções dos nossos inários, tanto o inário luterano como o TPL, Celebrai e outros materiais suplementares. Então, faça como os diversos membros da Igreja Evangélica Luterana do Brasil e participe você também do projeto Toda Yelbe Canta. Nós estamos recebendo hinos sobre Pentecostes, Trindade, Jesus o Redentor, além das sessões tradicionais Adoração e Louvor e Gratidão. Para participar, é só enviar e-mail para todayelbicanta@yelbe.org.br, que a gente vai enviar para vocês uma tabelinha com os hinos disponíveis para a gravação. Porque nós somos a Igreja Luterana, a igreja que canta. Então, nesse nosso programa especial, o último programa do mês de maio, nós temos um prazer de receber aqui conosco o reverendo Felipe Eusébio, pastor conselheiro da atual gestão da GELB, Juventude Evangélica Luterana do Brasil. Pastor Felipe, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa Toda Yelbe Canta. Olá, Abner, obrigado pela oportunidade aí de nós estarmos juntos e conversarmos um pouquinho a respeito da juventude e a música, né? É um prazer estar aí com você, né? E também agradecemos aí a todos os ouvintes que acompanham aí esse programa e desejar as bênçãos de Deus aí que nós possamos refletir um pouquinho a respeito de diversos assuntos aí que temos pela frente aí, tá? Então, prazer aí, estou à disposição. O prazer é todo nosso. Porque neste mês de maio, né, os ouvintes da Rádio Cristo para Todos provavelmente devem ter visto outros programas com a tua participação aqui, né, Pastor Felipe? Mas a gente sempre tem ouvintes que são fiéis ao Toda Yelbe Canta e talvez não tenham visto outros programas no qual o senhor participou. Então, por favor, apresente um pouquinho mais do Pastor Felipe para os nossos ouvintes. Perfeito, né? Sou o pastor Felipe, então, né? Sou pastor aqui na Congregação Evangélica Luterana São Lucas, aqui de Porto Alegre. Sou aluno do Abner aí no nosso coro São Lucas também, então, né? Estamos bem em casa. Sou casado com a Thaís e atualmente atuo como conselheiro tanto da GELG, que é a Juventude Gaúcha, como também da GELB, né? A Juventude aí do Brasil. E além de estar também à frente do nosso distrito aqui, o Vale do Rio Gravataí, também como conselheiro, né? Então, um pouquinho aí sobre mim, né? Sou natural do estado do Paraná e tenho servido a igreja aí desde o ano de 2013. Eu me formei em 2012 e desde 2013, então, estou a trabalho aí do Reino de Deus aí na função de pastor da igreja, né? No passado aí já fui de diretoria de juventude, de distrito, enfim, né? Deus tem nos dado aí grandes oportunidades de sermos instrumentos dele e também servi-lo, né? Uma longa caminhada junto com as juventudes, né? Exato. Eternamente jovens. Exatamente, né? O bom de ser pastor é isso, né? Você passa os anos, mas você continua frequentando esse grupo e tendo contato, né? Então, eu estive no Espírito Santo até por 5 anos lá. Lá também fui conselheiro da Reluz, que é a região evangélica luterana de jovens do Sudeste, né? Que pega o Espírito Santo, Rio de Janeiro, sul da Bahia, São Paulo e parte também de Minas, né? Então, atuamos também lá nessa área aí. Então, a gente tem vivido bastante aí com essa galerinha. Uau, que maravilha! E vocês estão ouvindo também a voz do pastor Felipe, ele é o nosso baixo ali do coro da São Lucas. É muito bom estar com vocês, é bom sempre poder cantar, fazer boa música. E como a gente está falando de música aqui, né, nosso programa, né, o Toda Yelbe Canta é um dos programas da rádio que aborda, né, o tema musical na vivência das nossas congregações como um todo, né, e como o lema que a gente acabou de ler, que eu acabei de falar para vocês no início do nosso programa, Igreja Luterana é a igreja que canta. A gente pretende abranger todas as faixas etárias, né, da nossa Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Então, no caso da GELB, como ocorre, então, a interação do jovem com a música, pastor Felipe? Muito bem. Nós poderíamos dizer assim, que num primeiro momento, talvez, essa interação seja um tanto quanto sensível, né? Na parte de administração da vida congregacional, né? Tanto no envolvimento, né, do jovem no culto, né? As inovações que, por vezes, eles trazem, né? Então, quando a gente pensa assim, né, jovem, música e igreja, a gente poderia traçar dois caminhos, né?
as bênçãos que a gente pode ter, né, com esse grupo, quando a gente trabalha com eles, mas também os seus desafios, né, tanto de um lado como do outro, né? Então, vamos para a parte boa, né? As bênçãos primeiro, né? Quais são as bênçãos que nós podemos dizer assim, né, do trabalho e do envolvimento com o jovem, né, na música da igreja? Eu vejo que uma das grandes bênçãos é justamente que boa parte dos músicos que hoje nós temos na igreja talvez tenham começado na juventude, né? Boa parte dos músicos que nós temos hoje atuando, né, no trabalho da igreja também são membros da GELB e assim por diante. Então, assim, nós podemos dizer assim que tu é músico, você vai saber melhor do que eu, né? Mas essa fase da juventude ou mesmo da infância é um bom momento para você ingressar na música. Né? Então, eles têm facilidade, eles entram, eles aprendem e com pouco tempo eles já podem estar atuando, né, nessa área. Então, nesse quesito, nós temos assim uma grande bênção porque nós podemos ter assim uma boa qualidade musical com esse público também. Da mesma forma, se nós conseguimos envolver eles nessa área, que é uma área que o jovem gosta muito, nós temos o jovem dentro da igreja, né? Não lá fora. Nós temos o jovem dentro da igreja atuando e participando do culto, né? Até mesmo essa ideia, assim, né? O que a gente espera das pessoas quando elas vêm para a igreja? Que elas não sejam apenas espectadores da igreja, mas espectadores do culto. A gente não vai à igreja ou ao culto apenas para assistir, a gente vai lá para participar, né? E nessa participação, nós temos momento de louvor, é o momento que a gente canta. Então, nós participamos cantando, né? Mesmo que a gente não tenha dom na área da música e assim por diante, mas a gente participa nessa área e participamos também, né, nos envolvendo aí, colocando os nossos dons. E, automaticamente, se nós temos atuação, se nós temos um envolvimento, se nós temos esse sentimento assim, eu pertenço àquela congregação, eu sou útil para ela, né, naquilo que eu posso fazer, naquilo que Deus me deu de dom de fazer, nós vamos com certeza ter uma permanência. Por quê? Porque automaticamente, né, esse jovem ele está sendo fortalecido na sua fé. Automaticamente ele tem motivos para estar envolvido, engajado e assim por diante. Então, nesse quesito de bênçãos, né, eu diria que é mais ou menos por aí o caminho, né? Mas há também os desafios, e especialmente no quesito quando a gente administra uma questão na área musical, nós vamos sempre de novo lidar com gostos, né? Eu prefiro isso, tu prefere aquilo, e normalmente esses gostos eles entram em choque na igreja, até mesmo nesse conflito de gerações que nós temos. Quantas gerações nós temos dentro de um mesmo ambiente de culto? Se nós vamos, por exemplo, a um evento público, de repente nós temos assim, né, o estilo de uma festa que o jovem vai é diferente do estilo de uma festa que uma pessoa mais adulta vai e que o idoso talvez vá, né? Mas quando nós olhamos assim, o culto não. E o culto não é bom a gente dividir a congregação, né? Não faz sentido nós termos o culto das crianças, o culto do jovem e o culto do adulto, né? Então, nesse quesito, nós temos assim, esse grande desafio, né, de nós conciliarmos as coisas, de nós trabalharmos esses conflitos, né? Um outro aspecto, talvez, que, né, por eles estarem, assim, dando início à sua vida doutrinária e assim por diante, nós podemos entrar num aspecto da questão teológica, né? Então, especialmente quando a gente importa canções e músicas de outras denominações, né? Então, tanto da parte, né, dos pastores em auxiliarem, acompanharem, estudar aquilo ali, né, ver se de repente, né, às vezes é com uma palavrinha você já, né, já tira aquele sentido de uma outra doutrina se infiltrando, né? E da parte do jovem também de compreender quando o pastor precisa fazer isso, ou quando o pastor chega e diz, olha, essa música realmente... Essa música não dá. Ah, mas ela é linda e maravilhosa, né? Mas, né? Então, de repente, assim, vamos escutar uma música, né, qualquer em outro ambiente que não seja do culto nesse contexto, né? Por quê? Porque, querendo ou não, a gente está absorvendo coisas, né? Então, essa questão, né, da teologia, desse cuidado, né, porque a gente não tem a música porque ela é bonita, né? A gente tem a música porque, né, ela tem ela serve a uma função, né? Perfeito. Eu vou até pegar um gancho aqui com a fala do pastor Felipe, né? Porque Martinho Lutero, ele deu ele captou, né? Ele foi bem inteligente em captar que a música é um ótimo meio para levar a palavra,
né? Talvez intuitivamente, ou talvez não era porque não existiam estudos bem detalhados na época a respeito disso, mas através da música o evangelho se espalhou pela Alemanha como um todo. Então a gente tem que tomar cuidado também, porque a gente acaba absorvendo todas essas palavras que às vezes são soltas, às vezes para a gente não faz aquele sentido na hora, mas traz essas doutrinas que não são próprias do cristianismo, né, para dentro da igreja luterana. Perfeito, né? É bem por aí o caminho, né? Então, esse cuidado a gente tem que ter, porque, querendo ou não, né, uma das coisas, talvez, que a gente pode mais levar no culto, que fica ali repetindo a nossa memória, é aquilo que nós cantamos. Uhum. É normal isso acontecer, né? A gente canta e, né, no momento do culto, e aquilo, né, de vez em quando, você está ali se pegando, às vezes até ao longo da semana, com algum hino, alguma canção que você ouviu e cantou no momento de culto. Então, acaba assim, que é um trabalho, de certa forma, em equipe que nós realizamos. É um trabalho que nós podemos fazer juntos nesse contexto, né, de liderar, né, o pastor liderando, né, mas dentro daquela ideia assim, né, o culto como um todo, ele é uma unidade, né, nesse quesito. Né. Uhum. Só que a gente pode falar também da música num sentido mais amplo, né, então, externo ao culto. Por exemplo, assim, né, uma noite de louvor, uma noite cultural e assim por diante, né? Então, acredito assim que a música no culto ela tem um valor bem específico, né? Ela tem uma finalidade bem específica, que é o momento de louvor e adoração, né? E que a gente não pode esquecer, né? Nós somos a igreja que canta por quê? Porque nós incentivamos e valorizamos o canto congregacional. Né? Então, né, essa compreensão de que a música dentro do culto, ela não é um momento de apresentação. Exato, né? Ela precisa ser, a gente precisa entender isso, porque, né, é justamente essa ideia, né? Nós temos a música no culto como um momento de louvor a Deus, né? E em que todos louvam. Então, pegando assim, se a gente vai por um extremo e, de repente, né, a gente valoriza aquilo que o jovem gosta, vamos ter 100% do culto, 100% das músicas só com uma banda. Né? Daqui a pouco a gente vai perdendo, né, a vontade de cantar. A congregação. Exatamente, a congregação ela começa a ser mais espectadores e participantes do culto. Né? Mas, por outro lado, a gente também não pode ser um extremo de dizer assim, não, então tem que ser só esse caminho. Né? Eu acredito que há espaço para os dois, né? A gente consegue, né? Por quê? Né? Embora a gente não faça o culto voltado às pessoas, a gente precisa levar em conta as necessidades das pessoas. Sim. A gente precisa levar em conta, né, que, né, o entusiasmo, por exemplo, que um idoso vai cantar um hino tradicional tocado ao órgão e assim por diante, vai ser diferente do que o jovem vai cantar esse mesmo hino. Né? E qual é o problema disso? Nenhum. Né? Os gostos são diversos nesse contexto. A dificuldade é quando, de repente, nós temos apenas um jeito, né? Só uma linha. Né? E aí também, né, se a gente quer usar melhor isso, a gente quer usar melhor banda, aí cabe muito bem, né, um momento de louvor, de adoração, né, num horário à parte. E aí dá para realmente, assim, aproveitar muito. E talvez... Pode falar. Que aí tem também as noites culturais, tem os congressos dos diferentes departamentos. Nesses momentos, são os momentos, assim, que eu acho que são muito válidos, a gente ter apresentações diversas, aquele show, né, entre aspas. Aquele momento, mesmo que esteja sendo usado um texto de cunho sacro, naquele momento ela está com uma função diferente da função litúrgica do culto. Exato, né? É aquele momento que você vai realmente para assistir, você vai para contemplar algo bonito acontecendo. Né? Então, isso pode ser feito. E eu vejo assim, que talvez esse tipo de atividade na igreja pode ser um excelente mecanismo missionário. Né? Por exemplo, assim, eu convidar um amigo, um vizinho para vir ao culto, talvez esse convite seja um pouquinho, né, menos aceito, vamos dizer assim. Agora, eu chegar para ele dizer, olha, vai ter uma noite cultural, a gente vai ter apresentação, vai ter teatro, vai ter coro, vai ter, né, banda e assim por diante, esse convite já vai ser um pouquinho diferente. E é nesses momentos, na medida em que você está usando elementos sacros, elementos do evangelho, que o Espírito Santo pode trabalhar. E a pessoa pode ver, não, eu gostaria de conhecer e saber como é o culto
dessa igreja, dessa congregação, né? Desse trabalho, conhecer um pouquinho além do que acontece ali, né? Então, e aí, nesse contexto é que a gente pode trabalhar esses aspectos. Por isso que também, assim, talvez não faça muito sentido eu fazer uma noite cultural só com elementos não cristãos. E de repente eu vou perder uma excelente oportunidade, né? Mas eu mesclar isso também, né? Não precisa, né? Só porque é na igreja, então eu vou fazer, né? Não é só, saco. né? É só história bíblica, né? Só, né? Não, eu acho que dá para mesclar isso num momento como esse, e ali a gente lança a semente, né? Lança a semente do evangelho, que vai produzir os seus frutos, aí não depende de nós, né? Depende do coração da pessoa, da forma como ela vai receber e assim por diante, né? Uma breve mensagem, né, que o pastor pode deixar ali naquele momento, né? É uma excelente oportunidade, né, de você trabalhar esse aspecto, né? E eu digo isso porque a gente faz isso aqui na São Lucas, né, de ter essa noite cultural, né? E antes da pandemia, a gente está há 2 anos sem fazer isso, né? Sim. Mas antes da pandemia, né, parece um negócio tão distante, né? Mas a gente já teve cerca de 200 pessoas dentro da igreja aqui, né? Então, né, nesses momentos, nesses eventos, né? E alguns frutos estão por aí. Então, né, é válido isso. É válido a gente pensar e fazer o bom uso da música no seu lugar. E a gente entender que no culto, ali não é missionário, ali não é para você fazer algo necessariamente bonito, tem que ser de qualidade, né? Tem que ser, né, uma das coisas, né? A gente tem muito esse conceito, né? O jovem não quer saber do inário luterano, das músicas tradicionais, né? Talvez não seja esse o problema. Talvez seja a forma como a gente executa isso, né? A forma como a gente conduz isso, né? Então, né, é bom a gente, né, é muito fácil você apontar o dedo e dizer assim, não, eles não querem saber disso, eles só querem coisas novas. Não, eu acho que não é bem por aí o caminho. Sim, eu estava, no momento que tu estavas falando, eu estava pensando nessa questão de que a gente sempre tem esse conflito do que é novo, do que é antigo, em todas as gerações da humanidade, em todas as fases. Então, aquilo, por exemplo, hoje a gente acha que é o antigo, ou está ultrapassado, era o novo de gerações anteriores, né? E também tem aquela questão do pêndulo, né? Às vezes culturalmente o que acontecia no passado deixa de existir num determinado momento, mas depois volta novamente com uma outra visão, né? Uma outra repaginada, assim, diríamos assim. Então, a questão do estereótipo, eu acho que é muito ruim a gente estipular, por exemplo, que jovem só gosta e só escuta, só age dessa forma, e pessoas adultas e mais idosas só ouvem, só escutam, só agem daquela determinada forma. A gente tem essa diversidade muito grande de ações que podem ser feitas, e no momento que a gente compartimentaliza, a gente acaba perdendo muito. A gente vai perder o interesse, ou a gente joga para que aquela pessoa assim, não, o jovem não gosta disso. Então, o jovem nunca vai ter contato com aquele tipo de ação, e por isso ele realmente não vai gostar. A gente gosta daquilo que a gente tem contato, né, também. Aquele que a gente experimenta, né? É que nem comida, né? A gente às vezes não gosta de determinada coisa, mas porque a gente nunca comeu, nunca experimentou, ou a primeira vez que a gente experimentou veio com um gosto muito ruim, e depois a gente não quer mais. Exatamente. Acho que acontece a mesma coisa, né? Aqui. A gente pode pensar no mundo, né? Nem todo mundo gosta de rock, nem todo mundo gosta de sertanejo, nem todo mundo gosta do estilo gaúcho, nem todo mundo gosta, enfim, né? A própria questão da música clássica, nem todo mundo gosta, mas todas as áreas tem alguém que goste. Então, né, esse é o elemento. Por isso que também, quando a gente pensa assim na questão cultica da coisa, né, da igreja, né, a gente sempre vai ter que tentar encontrar um denominador comum nesse meio, né, e é muito perigoso quando daqui a pouco você começa a fazer isso em função de gostos das pessoas. Se a gente for pensar nesse formato, então, né, a gente vai ter quantos cultos a gente vai ter que ter na semana, né? O culto rock, o culto sertanejo, o culto gaúcho, o culto do pagode, enfim, né? O culto do samba, né? Então, vai ser muito bom. Haja gente para frequentar tudo isso. Haja gente. Haja músico para isso, né? Haja músico, haja recurso e tudo mais. Mas é assim. Exato, e aí eu acho que
a gente já responde uma segunda pergunta que eu tinha aqui, já vou aproveitar para fazer esse Maravilha. gancho, né? Porque a gente Uhum. tem na GELB uma bagagem muito grande dentro dessa área musical, né? A gente tem outros inários que eu chamo de inários suplementares, mas outras pessoas vão chamar de cancioneiros, né? Editados pela juventude. Para mim, Sim. assim, musicalmente falando, eu não vejo diferença nenhuma. Eu e o Rodrigo, a gente já falou várias vezes aqui no programa Todo Yelb Canta. Mas na GELB a gente tem o Todos os Povos o Louvem, que é aquele azulzinho, o TPL, né? E o Celebrai, que é o verde. Então a gente vê que a gente tem uma diversidade muito grande de elementos musicais, né, dentro da própria GELB, e que trouxe isso para o nosso convívio de culto também, né, pastor? Perfeito, é justamente isso, né? Nós saímos de uma coisa que era sempre a mesma coisa, e hoje você tem diversidade. E essa diversidade, ela acontece tanto no nível, assim, de região, de local e por aí vai. Então, né, nesse aspecto, eu acho que, como congregação, cada um vai ter que encontrar o seu melhor caminho nesse contexto, né? Porque a diversidade ela é excelente, porque ela, né, ela expande, mas ela também traz consigo a sua questão, né, mais assim, né? Ah, não, mas se for desse tipo, eu não fico. Mas se for desse tipo, eu não fico. E aí, talvez, a gente precisa estudar um pouquinho mais, abrir mais a Bíblia, olhar mais para a nossa teologia e ver o que cabe e o que não cabe. Porque, às vezes, a gente olha, não a questão teológica, a gente olha o estilo. E daqui a pouco, assim, porque não é o estilo que eu gosto, né? É um estilo, né, do mundo e assim por diante, né? Mas qual é o estilo que, de repente, não tem lá no mundo, né? Então, é claro que nós vamos ter sensibilidades, assim, né, de pensar um pouquinho, né, o que aquele estilo, em determinado momento, provoca em mim, né? Quais são as lembranças que eu tenho a respeito disso ou daquilo, né? Mas esses elementos, né, eles não deveriam ser assim, né, para a gente se fechar e não conversar sobre, e estudar, né, teologicamente, né, o que cabe. E aí talvez a gente tenha uma dificuldade muito grande, né, porque às vezes ao invés de usar o teológico, eu uso o eulógico. Eulógico. Aquilo que eu penso, né, Interessante. aquilo que eu, né, por exemplo, assim, de vez em quando você ouve, assim, algum hino do Inário que foi tocado em outra versão, né? E aí você ouve o comentário assim, ficou legal, ficou bacana, mas não dá, né? Não consigo cantar ele de forma diferente, né? Tá, mas isso é porque é uma coisa teológica ou é uma coisa, né? Qual é o ritmo que os levitas usavam lá no Antigo Testamento nesse contexto, né? Então, né, o eulógico nesse contexto musical, a gente tem que ser muito sincero conosco mesmo quando a gente vai discutir determinadas coisas, para não ir por esse caminho, né? E aí termos, assim, né, uma boa conversa, um bom diálogo, né, uma franqueza nesse quesito todo, porque nós temos, né, muita diversidade. Só que, por outro lado, também, como igreja, né, eu acho que é muito importante que nós mantenhamos a unidade. Então, por exemplo, assim, né, eu gosto quando eu vou numa igreja, num culto lá no Nordeste, e eu me sinto dentro da minha igreja. Da igreja luterana. Então, né, e aí, nesse contexto, é que a gente vai perceber, assim, que, né, o estilo da música em si, né, talvez ele pode diversificar, mas, por exemplo, se eu vou num culto e só tem, né, banda, por exemplo, do início ao fim, né? Então, qual é a finalidade daquele momento, daquele louvor, né? Será que nós não deveríamos pensar, então, e aí, né, uma questão que pode ir adiante, né, além disso, né, a gente pensar como igreja, né, nessa questão, né? Qual é o lugar de cada elemento, né? Às vezes a gente corre o risco, né, de ir pro extremismo, né? Eu já participei de alguns cultos em que eu não consegui identificar nenhuma ordem litúrgica, nada que me remetesse ao que é a igreja luterana, a prática da igreja luterana. Eu fiquei pensando, mas em que local que eu estou? Exato, Eu estou numa igreja luterana ou estou em outro tipo de denominação? Quando começa a ter esses questionamentos, acho que a gente tem que levantar a antena, né? Exato, né? Quando a gente não consegue visualizar essa estrutura litúrgica, né, desses elementos, né? E aí talvez assim, por que mudou?
né? E por que de repente, né, isso não passa então por um todo, né? Para que haja essa, né? A gente tem elementos, né? Nós somos membros de uma igreja que é litúrgica, né? Que é tradicional no seu estilo e assim por diante, né? Não é bíblico, é um diáfaro, concordo, entendo, né? Mas nós somos a IELB, né? Então, como é que nós vamos ter aí 1000 e poucas congregações e cada um fazendo um negócio diferente, né? E aí, daqui a pouco, né, as pessoas começam a olhar assim, bom, nem eles conseguem se entender em quem eles são, a gente corre o risco de perder a identidade. Sim. Né? Então, nesse contexto, né, propriamente assim, né, somos a igreja que canta, né? É um trabalho desafiador manter isso. Por isso que a gente tem que olhar e ver assim, né, a instrução da criança, né, nessa questão, né, do canto na escola dominical, do próprio jovem na juventude e, enfim, né, seguirmos, né, nesse caminho para continuarmos mantendo esse bom slogan, esse belo slogan que a gente carrega, né? E também, assim, um incentivo à produção do novo, né? A produção daquilo que nós vamos dizer assim, não sei se é a palavra correta, né, mas o contemporâneo, né? De repente, por que nós, né, temos muita coisa do passado e a gente às vezes se queixa, não temos nada novo, mas o quanto a gente incentiva o novo, né? Às vezes aparece algo novo, a primeira coisa que a gente faz é o bloqueio, né, é o corte, né? Então, a própria questão dos cancioneiros da GELB, né, de quando são aquelas músicas? E aí a gente tem que pensar, né, por que hoje nós não temos novas produções? Talvez uma das razões seja essa, né? O pessoal do passado levou tanta pedrada, né, nessa questão, que de repente desmotivou e não houve esse incentivo. Então, por que de repente nós importamos músicas de outras, né, de outras denominações e assim por diante? Porque nós não estamos produzindo. Então, olhar com carinho para essa atenção, né? Qual é a nossa comunicação hoje, né, para uma pessoa que vem à nossa igreja, que vem ao nosso culto e assim por diante? Será que por vezes a gente não está comunicando o que acontecia lá na Reforma? Que o povo vinha para, entre aspas, a missa da época e a missa estava presa lá no século 3, 4, 10 e assim por diante. Então, né, são coisas que a gente tem que pensar, né? São coisas que a gente precisa avaliar. E aí, nesse quesito, os jovens são uma grande bênção, porque eles fazem a gente, né, olhar as coisas de uma forma diferente, né? Eles questionam isso, para que a gente possa, né, vir e espera lá um pouquinho, né? Porque, querendo ou não, quando a gente cresceu, né, ouvindo determinada coisa e fazendo determinadas coisas, para nós isso está bem estável e a gente tem uma tendência a dizer, não, isso é o correto, isso está certo, mas a gente não pode pegar isso e dizer assim, é imutável, né? Não, nesse contexto todo, né? E é bem interessante isso, porque eu estava folheando o inário, né, à procura de hinos próprios para os jovens, né? E olhando ali a sessão, a gente tem ali Lar Cristão. Aí a última sessão a última parte dessa sessão é onde a gente encontra os hinos de juventude, do 469 ao 477. Aí eu fui olhar quem foi que escreveu aqueles hinos, né? E assim, 100% dos hinos dessa sessão são de autores, pastores ou pessoas brasileiras. A gente não importou esses hinos traduzidos. A melodia não, ao contrário, a melodia eram melodias conhecidas. Isso me chamou muita atenção, né? Que no passado deu-se a abertura para essas novas produções que agora a gente tem sedimentado no inário luterano, mesmo que às vezes a gente não cante, a gente não escute aqueles hinos, né? Hoje, atualmente. Até que ponto, então, a gente... como que a gente faz para poder incentivar esses jovens para poderem compor as suas canções, os seus hinos, e que esses hinos no futuro estejam dentro das coleções oficiais da igreja, né? Acredito assim que começa pelo incentivo, né? Pelo apoio, pelo saber corrigir, né? Pelo saber corrigir e pelo uso. Se eu faço algo que ficou legal, ficou bacana, né? Por exemplo, assim, me juntei e fiz uma produção de um hino para um congresso.
mas aquilo fica só naquele congresso e não vai adiante, né? Então, a gente vai encontrar esse problema, né? Hoje talvez seja essa a razão. Para que eu vou fazer determinadas coisas se vai ficar só aqui? Ou melhor, talvez até nós temos muitas coisas, né, que se é feito em distrito, que é feito em regiões, mas que fica lá e isso não vai Não é adiante. divulgado. Não tem um canal para isso, né? Um canal, né, para essa função. Né? Nós temos tanto Toda Yelbe Canta como Toda Yelbe Louva, né? Mas com foco naquilo que já temos, né? Que é o aprender a, né, ter um elemento ali que nos ajude até para o culto, né? Nesse contexto. Talvez a gente teria que ter um algo a mais, né? Toda Yelbe produz, né? Toda Yelbe compõe, pode ser, ia ser uma coisa legal, né? realmente. E aí ali a gente colocaria esses elementos, porque daí daqui a pouco eu vou, né, vamos ver o que tem de, entre aspas, novo na nossa igreja, né? Isso aqui se aplica aqui, isso aqui se aplica lá e assim por diante, né? Né? Então, esse replicar essas coisas, né, é válido, né, nesse contexto, né? E até às vezes o novo, que é baseado no que já é tradição, né? Talvez pode ser utilizado, mas a gente não tem acesso a esse material, exato, né? Até mesmo para ser usado nos cultos, ou um novo que é próprio para congressos, para noites culturais. Isso realmente é uma coisa que a gente precisa ter ouvidos, né? À frente. Exato, né? Olhar com carinho para essa área, para essa questão também, né? A gente nota que isso não está acontecendo, ou não está acontecendo de uma forma, né, maior, né? Não tem alguém que impulsione isso, né, teoricamente. Então, vale a pena esse cuidado e essa atenção, né? E olha que coisa boa, a nossa conversa já vai respondendo as perguntas que eu tinha feito previamente, né? Aqui entra numa pergunta qual a importância da música dentro da juventude e o seu envolvimento congregacional? Acho que foi respondido várias vezes dentro desse contexto, né? Acho que é uma coisa... Sim, aquela coisa, né? Tá intimamente ligado, né? Tá intimamente ligado. Então, né, pela importância que a própria música tem no contexto maior, até além da questão da igreja, né? E aí olhar para a juventude, né? Então é um momento ali, né, né, que tem ali de alegria, né, de cantar e assim por diante, nesse envolvimento com a congregação, né? A ideia é justamente essa, né, de o jovem se envolver nesse formato todo. Né? Até tem algo que eu lembrei agora que eu acho que é bom trazer aqui no nosso programa. Eu dou aula no Instituto Federal. Estou atualmente dando aula de teclado eletrônico ali, então tenho contato com diversas faixas etárias. Eu estava conversando com um aluno essa semana, né? Mostrei para ele uma música que eu tinha produzido, né? Eu sabia que ele era da área da percussão. E no momento, assim, ele me disse assim, professor, eu tenho a música como algo que está, assim, é até difícil de explicar, como um universo paralelo, assim, um universo, algo que quase, tipo, está ali muito presente, e eu agradeço muito a música, porque se eu não tivesse contato com a música, eu não estaria onde eu estou, e as pessoas que estão na minha sociedade, na minha comunidade, da mesma faixa etária, estão usando drogas ou estão envolvidos com outras coisas, que, por eu estar na música, a música preencheu todas essas minhas necessidades. Perfeito, é justamente por aí, né? Essa ideia, né? Então, temos uma área que é importante e que merece sempre de novo um carinho, né? Por parte, seja dos próprios, né, jovens ali do próprio grupo, mas também dos pastores, da liderança, né, da própria igreja nacional nesse contexto, porque é uma característica, né, que a gente precisa saber, né, qual é o uso também, né, o cuidado que hoje a gente tem, porque tem muitas vertentes usando isso, né, a música de uma forma assim, né, numa ideia assim, né, de sensacionalismo, de uma, né, da ideia assim do sentir a presença de Cristo através daquilo que a música produz e assim por diante, né? Então, né, o cuidado que nós precisamos ter com isso também, porque daqui a pouco, né, a gente está fazendo assim, não vamos fazer uma noite de louvor para emocionar, não, vamos fazer uma noite de louvor para anunciar a palavra de Deus. Alguns vão se emocionar, outros não, e assim por diante. Agora, daqui a pouco a gente está fazendo isso com essa finalidade,
a gente está criando mais ou menos esse caminho. Daqui a pouco, para nós, Jesus já não é mais algo para nós crermos, é para nós também sentirmos, né? Então, esse elemento que também é necessário um cuidado e uma atenção maior, né? Com certeza. Nossa, a nossa conversa está muito boa. Acho que a gente podia marcar outros eventos, outros momentos para a gente poder falar mais e aprofundar mais. A gente está caminhando quase para o fim do nosso programa, então, assim, para finalizar, assim, já tivemos vários conselhos, né? Mas, assim, conselho que seria válido tanto para os jovens como para as lideranças das nossas congregações, levando, então, em conta essa importância da temática música e juventude, e vamos colocar IELB, né, já que a gente está falando diretamente para a Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Perfeito. Eu acho que eu resumiria esse nosso bate-papo aí em duas questões. No primeiro momento, conversem, dialoguem, estudem, né, abram a palavra, abram as confissões luteranas e conversem abertamente sobre essa questão, diminuam os conflitos, diminuam os interesses e encontrem esse denominador comum. Uma das coisas que eu tenho dito bastante em outros programas nós precisamos cuidar, porque senão a gente faz da nossa igreja, da nossa congregação, algo da nossa geração. A geração que predomina ali é a geração que talvez tenha aquilo que cresceu tendo, e as outras, às vezes, ficam mais deslocadas. Então, no primeiro momento é isso. Ouçam os jovens, tenham paciência com eles, peguem aquilo, né, essa energia que eles têm, essa vontade de fazer, essa vontade de crescer, e trabalhem bem nesse contexto. E aos jovens, né, que estão envolvidos nisso, que também tenham um carinho e uma sensibilidade pelas outras gerações. A gente nunca esqueça que a gente tem que olhar para essas gerações de mais tempo que nós e perceber que se hoje nós temos uma congregação, se hoje nós temos um pastor, se hoje nós temos a igreja, é porque houve muito trabalho. Muitos de nós já pegamos tudo prontinho, né? Só para usufruir e manter. Mas que pense com carinho, né? Aqueles que têm, assim, o seu templo, tem o seu salão, tem toda a sua, né, tudo isso. Como é que se chegou até lá? Né? E olhem com gratidão para isso. Né? Vejam que, né, quem está mais engajado nesse ponto, porque aí se nós temos, assim, a sensibilidade das gerações mais velhas e dos mais novas, a gente vai encontrar uma unidade, um caminho para caminhar tranquilamente. E aí, justamente nesse ponto, eu diria, jovens, não deixem de estar, né, no culto, nas atividades da sua congregação, porque daqui a pouco vocês não estão recebendo aquilo naquele estilo que vocês gostariam. Olhem para a palavra de Deus e percebam, né, o que essa palavra de Deus está nos orientando. Verifique se, de repente, o gosto de vocês não está fora daquilo que a música ocupa dentro do culto e assim por diante. E as gerações mais antigas, né, que olhem também com carinho para os novos. Que a gente sempre se pergunte qual é a igreja que nós estamos deixando para eles. Que a gente sempre pergunte, ouçamos eles, né, e trabalhemos em conjunto. Né? O Espírito Santo nos faz isso, né, nos faz a gente, né, deixar o eu e pensar no nós. A vida em congregação é nesse formato, ela é desafiadora, mas a gente tem a presença do Espírito Santo que certamente vai nos ajudar e vai fazer com que a gente caminhe da melhor maneira possível nesse contexto. Com certeza. Perfeito. Já está assim no nosso convite para a próxima oportunidade. Que maravilha. As dicas foram assim, certeiras. Então a gente te agradece muito assim a tua participação aqui, Pastor Felipe. As portas estão abertas para outras oportunidades. No Todo IELB Canta, a gente quer levar a boa música, levar dicas, e essas dicas mais práticas são muito válidas aqui para a gente. E para os nossos Maravilha. Joia, joia. Eu que agradeço aí a oportunidade, né? Estamos às ordens, à disposição aí. Deus abençoe você, Deus abençoe os ouvintes, Deus abençoe a nossa querida igreja, e que Jesus possa ser levado aí a muitas e muitas pessoas e conservadas no coração daqueles que ele já alcançou também. Estamos aí às ordens, à disposição.
Perfeito. Muito obrigado. E, como sempre, é um prazer estar com todos vocês aqui, nossos amados ouvintes do programa Toda IELB Canta. Vocês podem rever este programa e outros programas acessando radiocpt.com.br ou então pelas nossas redes sociais, facebook.com/radiodaielb e youtube.com/radiocpt. E para finalizar o programa, nós vamos ouvir o hino número 298 do Inário Luterano, Fortalece a Tua Igreja, uma versão executada na abertura do 47º Congresso Nacional da GELB. Um grande abraço e até o nosso próximo programa. Fortalece a tua igreja, ó bendito Salvador. Dá-lhe tua plena graça, vem renova seu vigor, vivifica nossas almas, ó Senhor, vivifica nossas almas, ó Senhor. Concede por bondade em perfeita comunhão a pureza na doutrina, a constância na oração. Amor, fé e esperança ao rebanho, bom Jesus, a pregar teu evangelho e viver na eterna luz. Santifica nossas vidas, ó Senhor. Santifica nossas vidas, ó Senhor.
Para saber mais, entre em nosso site radiocpt.com.br e acompanhe nossa programação. Siga e curta nossos canais no youtube.com/radiocpt, facebook.com/radiodaielb e o nosso podcast no SoundCloud e Spotify. E compartilhe a mensagem de Cristo para todos.